Olá, meu nome é Fátima e eu sou de Portugal. Eu tenho uma loja e tenho uma clínica de terapias onde trabalho e venho hoje partilhar a forma como conheci o Guruji, Sri Swami Vishwananda. Foi também num darshan em 2007. Eu seguia um outro guru, Paramahansa Yogananda, e estava muito feliz com esse caminho que me tinha ajudado muito na minha vida. Entretanto, tinha ouvido falar sobre ele, sobre um jovem mestre, mas eu não tinha muito interesse em conhecê-lo porque eu estava satisfeita no meu caminho. Entretanto, em 2006, eu soube que ele fez um darshan, não fui, mas em 2007 aceitei então o convite e com muita curiosidade fui conhecer Sri Swami Vishwananda ao Porto. Assim que o conheci, assim que recebi o darshan, foi uma explosão de sentimentos e de emoções no meu coração. Tocou-me profundamente, foi muito intenso e senti que tinha aquelas dúvidas todas de eventualmente estar a trair o meu próprio guru, mas ali naquele momento da bênção eu senti que os mestres são todos quando são realmente verdadeiros mestres e que não haveria problema absolutamente nenhum eu seguir um mestre vivo. Aliás, se estava um mestre vivo à minha frente, com certeza seria para eu seguir, não seria por acaso. Então foi muito, muito importante para mim esse momento de bênção, foi muito profundo e tocou-me, até hoje me toca quando me recordo do momento do darshan, do primeiro darshan. Bom, entretanto, o que eu vou partilhar hoje é uma situação em que eu senti o poder de cura do meu mestre, poder de cura físico, que eu tinha um problema na minha anca esquerda, tinha dores, já tinha ido ao médico, já para mais de 6 meses que eu tinha esta situação, e a dor por vezes quase que desaparecia, mas por vezes também vinha muito mais forte, e como andava sempre muito oscilante a dor e permanente, eu resolvi ir ao médico. Fiz vários exames, vários testes e eles chegaram à conclusão que eu teria que fazer uma infiltração diretamente na articulação, cortisona e outros anti-inflamatórios. Pronto, eu não aceitei, achei que deveria deixar mais algum tempo até ver se o corpo recuperava, mas entretanto as dores eram muito incomodativas, gostava-me de sentar, gostava-me de levantar, de noite não conseguia dormir para o lado esquerdo e pronto, nas minhas práticas da minha meditação diárias gostava-me bastante, sobretudo aí. Pronto, mas havia uma celebração na Alemanha, no Ashram, que era a inauguração do templo e claro que eu estava muito contente por ir lá, era muito importante para nós irmos lá e fomos ao Ashram, à celebração da inauguração. Claro que quando chegámos é sempre uma grande festa, estava muito contente de rever as pessoas do Ashram e fomos ver um jardim que era novo e fomos passear por aquele jardim e entretanto eu quando cheguei ao jardim vi uma fonte no meio do jardim e o Guruji gosta imenso de peixes e tem peixes, tem vários aquários, então o que eu senti logo foi está aqui um lago, um pequeno lago, deve ter peixes. Então aproximei-me e pensei, tem peixes? E acho que até comentei com o meu marido, tem peixes? E depois, não tem peixes. Até achei estranho não ter peixes. Mas pronto. E entretanto sentámos, andámos a ver também por ali as flores, sentámos-nos. E eu estava tão contente que parecia uma criança e comecei a chamar Guruji, Guruji. E o meu marido, está calada, estás agora a chamar o Guruji, olha que não parece bem. E eu, bem, olha, quem não chora não mama. Há essa tradição. Quem não chora não mama. E se o Guruji vier, muito bem. Eu, obviamente, estava a brincar. Eu nunca pensei que o Guruji fosse aparecer. E, passado uns instantes, estávamos ali, eu olho para trás e o Guruji vinha com um convidado para o jardim. E eu fiquei muito aflita porque nós tínhamos estado a chamá-lo, eu tinha estado a chamar pelo Guruji. Entretanto, o Guruji aproximou-se, olhou para mim, olhou para a fonte e perguntou-me, tem peixes? E eu não acho que não, Guruji, acho que não tem peixes. E ele sorriu e foi para o outro lado do jardim com o convidado e passado um bocadinho regressou. E no regresso falou connosco e perguntou-me se estava tudo bem e eu disse-lhe que estava muito feliz porque obviamente vinhamos para a celebração
da inauguração do templo, e o Guruji perguntou-me como é que estava a minha saúde também, entretanto. E como é que está a tua saúde? E eu disse, eu não sei como é que está a minha saúde. Não sei de nada. E o Guruji disse-me, então tu vais saber. E claro, eu fiquei um pouco assustada. Pensei logo o pior. Eu tenho um passado de doença grave, do qual o Guruji me salvou também, mas sempre que há qualquer tipo de ameaça ou pergunta, não é, nós ficamos, se calhar, a pensar, será que vem aí qualquer coisa? E durante um tempo, durante uns minutos, aquela pergunta do Guruji ainda ficou assim, mas tu vais saber o quê? O que é que eu vou saber? O que é que eu vou descobrir acerca da minha saúde? Realmente vim a descobrir, depois mais tarde, que a dor da anca, no dia seguinte, depois de tanto me levantar e sentar, de passar tantas horas em pé, por causa da celebração, não me doía mais. Portanto, nem a dormir, nem a sentar, nem a levantar. Portanto, o Guruji, pura e simplesmente, tirou-me a dor da anca, curou-me. E esta cura foi assim, completamente do nada. Eu não lhe tinha pedido absolutamente nada, pura e simplesmente ele sabe a nossa situação, de toda da nossa vida, física, mental e espiritual. E ele sabia que eu não estava bem fisicamente e curou-me, assim. Até hoje, nunca mais tive dor na minha anca, não é? Foi impressionante. Esta experiência que tive com o Guruji faz-me recordar outra experiência que eu também tive com ele. É anterior, mas também prova a mesma coisa, no sentido que ele está sempre connosco e nos ouve. Então, eu usei brincos em pequena, até aos meus 13 anos. Aos 13 retirei e nunca mais usei brincos. Não gostava, portanto não tinha vontade de usar. Quando retirei, não era para voltar a usar brincos. E entretanto, um dia, na minha loja, apareceram umas argolas, uns brincos grandes. Estavam lá, não sei de quem, que lá deixou ficar. E entretanto, eu brinquei. Eles eram tão grandes que eu coloquei-os sobre a orelha e abanava a cabeça e estava a brincar com os brincos. E o meu marido disse-me, e uma amiga minha que na altura trabalhava connosco, estava a dizer, olha, fica-te bem os brincos, ficam-te bem as argolas. E eu, não, eu não gosto de brincos, eu estou só a brincar. E eles diziam, não, a sério, é giro, fica-te bem. E eu, olha, nem que me paguem, eu vou usar brincos. Não esqueçam lá isso, não me convencem. Pronto, e passou. Entretanto, eu estava já há muito tempo com saudades de Guruji, obviamente. E falaram-me que iria existir um darshan, precisamente no dia dos meus anos. Isso eu não gostaria de ir. E acabei por vir. Por outros motivos, também muito engraçados, mas acabei por vir a esse darshan. E, na altura do darshan, o Guruji disse-me, então tu fazes anos, no fim eu falo contigo. Ok, eu fiquei muito contente por o Guruji dizer isso. E eu esperei, porque depois do fim do darshan, o Guruji acompanhou umas pessoas para uma entrevista, qualquer coisa assim, ou as pessoas acompanharam o Guruji, mas eu não fui. Depois o Guruji saiu da entrevista e dirigiu-se a mim, no hall, e disse, então tu fazes anos. E cantou-me os parabéns, colocaram umas pétalas, e o Guruji, entretanto, faz assim à mão e abre a mão à minha frente e mostra-me uns brincos, estes brincos. E eu fiquei com um ar super surpreendido, não é? E ele, put on, põe os brincos. E eu não posso, Guruji. E aí, entretanto, pôs-nos na minha mão. Eu estava assim a olhar para eles. Eu não posso, Guruji, eu tenho as orelhas, não estão furadas, já estão fechadas. E ele, put on. E eu, não, Guruji, eu não posso. E ele fez assim, tipo, ela não acredita em mim, ou não confia, ou não me obedece, no fundo, não é? Não faz aquilo que eu digo. E aquela atitude dele, ele depois foi-se embora. Assim, embora a pôr a Sharp, não é, dele, e assim, eu aborreci o Guruji. Aquilo ficou cá dentro de mim. Entretanto, as pessoas vinham todas saber o que é que se passava e disseram, então não pões, não posso, eu não tenho buracos nas orelhas, não posso pôr os brincos. Mas, entretanto, eu disse a uma amiga, anda cá, vamos, eu quero que tu me ponhas os brincos, porque o Guruji disse para eu pôr os brincos, então eu vou pôr os brincos. E ela, quando tentou procurar, não é, por um sítio, ela disse, mas tu não tens as orelhas fechadas? Eu, pois tenho, porque a última vez que tentei meter uns brincos, tinha 15 anos e sangrou e eu não consegui. Então agora também não vou conseguir, dizia ela.
mas tenta porque o Guruji disse para eu pôr. E ela então estava cheia de medo, ela estava com medo de me magoar. Entretanto, agarrou e enfiou o primeiro brinco, sem ponta de sangue, sem nada, não me aleijou absolutamente nada. E vai o segundo brinco também, da mesma maneira, da mesma forma. Nunca sangrou, nunca ficou dorido, não tive problema nenhum. Há 30 anos atrás, quando eu tinha tentado colocar uns brincos, quando me os deram nos anos, fiquei com as orelhas inflamadas e não consegui enfiar os brincos. 30 anos depois, com as orelhas ainda mais fechadas, com certeza, os brincos entraram na perfeição e não tive problema absolutamente nenhum. Foi incrível, foi mesmo... Eu brincava, eu dizia para as pessoas que estavam ali no hall, ficou tudo muito espantado e as pessoas diziam: o Guruji materializou-te os brincos, mas também te materializou os buracos nas orelhas, porque foi perfeitamente, completamente surpreendente, foi muito giro. E eu aprendi uma coisa, que o Guruji está de facto a ouvir tudo aquilo que nós dizemos. Mesmo uma brincadeira inocente, não é? De dizer, ainda mão de pagar para eu pôr os brincos, ali ninguém me pagou nada, não é? Eu pus os brincos com todo o gosto, porque se é a vontade do Guruji que eu use brincos, claro que eu faço isso com o maior dos prazeres, não é? Não me passa pela cabeça não fazer. E claro que não questionei mais se gostava ou se não gostava de brincos. Nunca mais os tirei até hoje, cá estão elas. Quer dizer, foi assim, foi espetacular.